Dois dedos de conversa. Todos os dias. Dois dedos de conversa. Uma rúbrica de João Figueiras e convidados. Na Alvor FM. Ricardo Camacho, volta e meia, surge-nos aqui nos Dois Dedos de Conversa, falando de ambiente e sustentabilidade. Bom dia, Ricardo. Para hoje, qual é o tema? Bom dia, João. O tema que me parece relevante é um pouco na continuação daquilo que falamos na semana passada, não é? Na semana passada não, já há 2 semanas. Já há 2 semanas. Exato. Que está relacionado com tudo aquilo que neste momento poderíamos estar a fazer, em vez de chorar sobre leite derramado. Não é? E a correr atrás do prejuízo, como se costuma dizer. Exato. É lógico que eu entendo e sou completamente solidário com todas as preocupações que neste momento dominam grande parte da nossa agenda do dia a dia, não é? Uhum. No entanto, acredito mesmo que é relevante aproveitarmos este tempo para tomarmos direções diferentes e em especial aqui a nossa região e o turismo e tudo aquilo que será o futuro daqui para a frente. E nesse sentido eu acho que era importante aqui discutir aquilo que tem vindo a acontecer e por outro lado as propostas que surgem agora relativamente a todas as questões relacionadas com a ação climática e que exigem uma resposta imediata, ou seja, há 10 dias foi publicado nova legislação relativamente à neutralidade carbónica, ou seja, o governo português e o programa de governo compromete-se a dar uma maneira a definir metodologias ainda estamos na fase das metodologias de avaliação, mas compromete-se a definir políticas setoriais muito concretas para atingir esta dita neutralidade carbónica. É lógico que Portugal, ao contrário de muitos outros países, ainda não definiu metas, ou seja, sim senhor, fazemos parte do Acordo de Paris e estamos na União Europeia, onde o compromisso há compromissos mais otimistas, mas onde o compromisso é que pelo menos em 2050 a neutralidade carbónica é atingida, não é? Se bem que já há quem venha prometer 2030, 2035, de qualquer das formas estamos a falar de curto de um tempo. Futuro próximo, já? De um futuro muito próximo. E quando falamos aqui há 2 semanas atrás que a construção civil e que a operação de edifícios representa 40% das emissões de carbono, a mudança é do dia para a noite. Uhum. E nesse sentido era bom que essa discussão começasse a surgir e essa discussão não surge. Eu não sei onde ela pode acontecer, mas eu não a vejo acontecer e de alguma maneira era importante conseguirmos trazer essa agenda para os programas, para as autárquicas, para as discussões do foro político, mesmo para as discussões relacionadas com o Hospital Central, a eletrificação da linha, portanto, ou mesmo a questão dos abacates, a questão da gestão dos recursos hídricos, dos aquíferos e hídricos, não é? Todas estas questões são fundamentais. O que me parece que falta aqui é um pouco uma ideia holística, vamos assim dizer, de como é que nós, de forma natural, podemos responder a tudo isto. E isto lembra-me muito bem, sempre há uma conversa típica que é aquela ideia de que nós, se corrermos atrás do prejuízo, como o João diz, vamos sempre responder da forma mais artificial possível. E menos eficaz, andamos a tapar buracos, não é? Exatamente, porque a eficácia tem a ver com a naturalidade. Ou seja, se eu me preparar bem, a minha resposta àquilo que vai acontecer acontece de uma forma muito natural, não é? Uhum. E essas acabam por ser as respostas mais eficazes. Se eu não estiver preparado, claro que ela vai ser artificial e acaba por ser a ideia a mais curto prazo e com menos capacidade. Será esta crise mundial do Covid-19 um pretexto para não se pensar nesses termos? Ou se não houvesse Covid-19 estaríamos no mesmo impasse? Exato. Eu por acaso não
não concordo com essa abordagem, não é? Porque eu não acredito que, se não existisse Covid-19, a agenda da discussão do clima tinha mais enfoque. Até porque a própria situação que nós vivemos hoje, acho que por trás tem sempre esta ideia de uma falência. Esta ideia de uma falência enquanto humanidade, de uma falência do sistema, de uma falência do planeta, e a discussão da ação climática não estava aí. A discussão da ação climática antes do vírus, da pandemia ter começado, estava nos tipos que exploram petróleo, que são os criminosos, nos carros que emitem emissões, tudo era mau, era tudo relacionado com a indústria e nada era relacionado com os nossos comportamentos e com a inevitabilidade da catástrofe. Eu acho que esta ideia de que o tempo está a contar, há cada vez, a pandemia vai gerar uma maior consciência disso, vai gerar uma maior consciência de fim, porque o grande problema para a inação e a inoperatividade é a ideia de um futuro em aberto, é a ideia de um futuro que não acaba. Não é? Aliás, o primeiro confinamento, vai fazer agora um ano, em março, vem-nos dar uma realidade que é o mundo parou, os aviões pararam, os comboios pararam e os níveis de poluição baixaram drasticamente, não é? Claro. As pessoas tiveram realmente a consciência de que realmente o mundo poluído tem efeitos nefastos sobre o nosso futuro. Penso que isso deu para as pessoas abrirem mais os olhos. Deu, mas eu não sei, mas por exemplo, na nossa comunidade, e aqui falando aqui no Algarve e aqui na zona, não sei se esse tipo de confirmação ou se esse tipo de consciência é realmente efetivo naquilo que é o dia-a-dia das pessoas. Se as pessoas realmente... Não há na realidade escala para ter noção do impacto destas coisas, eu acho, aqui na nossa região. Para nosso bem, não é? Claro. Ou seja, não há grandes cidades. Portanto, na realidade as pessoas não sentem grandemente este tipo de coisas. O que eu acho que é mais relevante é mesmo a mudança de comportamentos. Ou seja, as pessoas, sem saberem, não é, começam a mudar comportamentos. E é essa mudança de comportamentos que chega ao fim que os vão estar a dizer, que é a redução das emissões. Portanto, o facto de eu me deslocar menos começa a ser uma tendência do meu comportamento. E essa tendência do meu comportamento, mesmo que o problema da transmissão e da pandemia esteja resolvido, é algo que já ficou. Provavelmente já há mais pessoas que já não vão sair do teletrabalho, provavelmente já há mais pessoas que vão provavelmente reunir mais vezes de forma remota, e, portanto, todas essas questões ficam, não é? Por outro lado, há as questões dos hábitos alimentares, ou seja, a mudança é muito grande ao nível dos hábitos alimentares, não é? Nós vivíamos num sistema em que a comida feita por outros tinha um componente, tinha uma dimensão muito relevante na nossa dieta, e isso é uma coisa que mudou durante este último ano, não é? E essa consciência maior sobre o que como, o que cozinho, também é provavelmente algo que vai ficar. E mesmo que não fique como hábito, vai ficar como consciência. Uhum. Ou seja, provavelmente o critério começa a ser diferente, não é? Portanto, eu acho que essas coisas ficam. A grande questão aqui é perceber de que forma, e agora puxando novamente a conversa da última semana, é de que forma é que os técnicos, os tais elementos do sistema setorial, ou seja, os arquitetos, os construtores civis, os hoteleiros, não é? Todas estas pessoas nas diferentes componentes da vida em sociedade vão responder na sua prática enquanto profissionais e na sua prestação de serviços, não é? Por exemplo, nós estamos aqui num momento em que a importância da casa é enorme, não é? Claro que durante o último ano se discutiu o que é que se faz em casa, o que é que não se faz em casa, a criança que já faz desenhos com a sala das reuniões remotas, isto e aquilo. Mas há uma discussão que ainda falta ter, não é? Que é a discussão a consciência da casa em que vivemos, que é novamente este tema das emissões de carbono, não é? Ou seja, eu passo mais tempo em casa, tudo bem, passo mais tempo em casa, tenho consciência da luz, da eletricidade que consumo, para lá da questão monetária e financeira, e que impactos é que essa eletricidade que eu consumo tem,
Tenho consciência dos materiais que constroem a minha casa, que tipo de impacto é que esses materiais geram no ambiente global. A casa onde eu vivo, foi construída por mim, não foi construída por mim. Quem construiu? Que práticas tem? Não é? Que são coisas que vão mudar, ou seja, provavelmente vai ser muito mais relevante no futuro comprar casa a um mediador imobiliário, a um promotor ou a um construtor que tem boas práticas ambientais, por exemplo. Não é? E isso vai mudar uma satisfação ou uma noção de participação num bem comum muito mais relevante, por exemplo. Sem dúvida. E isso eu acho, isto, por exemplo, é um dos prismas na forma de olhar para a casa e da importância que a casa ganhou, que não está muito debatido e provavelmente, novamente, falando quando eu digo de aproveitar este tempo que vivemos agora para falar de outras coisas e para investir tempo noutras dimensões do problema para antecipar o que vem a seguir, é, por exemplo, em vez de estar a discutir se a tipologia, como arquiteto, não é? Em vez de estar a discutir que a tipologia da casa vai mudar e que agora vamos ter que ter sempre um quarto de escritório ou que os compartimentos têm que ser maiores, eu acho que o que temos de discutir, no essencial, é como é feita a nossa casa, não é? Porque é assim, a casa tem ventilação ou não tem ventilação? Um dos temas na coabitação entre infectados e não infectados não é necessariamente o espaço, mas é essencialmente a ventilação. E nós estamos a falar de uma construção que nos últimos anos ficou muito mais dependente de sistemas ativos, vamos assim dizer, de circulação, como ar-condicionado, ventilações forçadas, não é? E as casas são cada vez mais hermeticamente encerradas, por exemplo. Portanto, esse tema aí é um tema sensível, assim como é o tema do aquecimento. Eu estou em casa, tenho frio, aqueço, ok, tudo bem. A discussão neste momento tem sido centrada em torno do facto de a eletricidade ser cara. Está bem, mas e há outra discussão, que é porque é que a casa tem que ser fria. Não é? E porque é que a casa em si, os materiais que compõem a casa, a forma como a casa é construída, o sítio onde é construído, não podia ser este sistema mais eficiente para que a minha casa não fosse tão úmida, tão fria, para que depois não seja necessário gastar mais eletricidade. Tudo questões que o arquiteto Ricardo Camacho deixa aqui no ar aos nossos ouvintes para a reflexão. O nosso tempo está a chegar ao fim. Infelizmente, passa rápido. É rápido. Não sei se quer concluir rapidamente, arquiteto. Sim, eu acho o que ia concluir era chamar a atenção para poder olhar para todas estas questões que se discutem no dia-a-dia da ação climática a partir do nosso comportamento e tentar perceber qual é o impacto que o nosso comportamento no dia-a-dia tem nesta questão global. Porque eu, se deixar o aquecedor ligado em casa, sou eu e mais milhares de pessoas com o aquecedor ligado. Que impacto é que esse aquecedor tem? Provavelmente tem um impacto na produção de energia, mas se eu começar a pensar que a minha casa é feita com materiais de precária qualidade, que as janelas da minha casa têm precária qualidade, e que ao final do dia houve um construtor que construiu a casa, tinha competência ou não tinha competência para o fazer, o projetista tinha competência ou não tinha competência, provavelmente aí em escolhas que eu vou fazer no futuro, o meu nível, ou o nível de complexidade com que eu abordo decisões muda, e eu acho que essa complexidade é importante mudar. E portanto uma das reflexões que eu aqui chamo a atenção é olharmos para a extensão do nosso comportamento como um impacto real naquilo que são estas questões da ação climática. Aliás, fazem parte da ação climática, são a ação que se pede. A ação que se pede é a nossa resposta enquanto individuais e enquanto comunidade. Enquanto comunidade, os governos, as empresas estão a trabalhar nessa direção com menor ou maior eficácia. Mas há aqui uma parte muito grande que é o nosso contributo enquanto individuais. Sim, senhor. Ficamos mesmo por aqui. Já foi dito muita coisa, haveria mais para dizer. Muito obrigado, até à próxima. Obrigado, João. Obrigado. 2 dedos de conversa. Todos os dias. 2 dedos de conversa. Uma rúbrica de João Figueiras e convidados. Na Alvor FM.